Hoje nós vamos falar do sistema de combate a incêndio. Então, o que engloba o combate? Vocês vão combater com extintores, que a gente já viu essa aula. Vocês vão combater com hidrantes, mangueiras, né? E nós estaremos vendo isso hoje. Mas para a água chegar até a ponta da mangueira, até o esguicho, ela tem que percorrer todo um caminho e seguir normativas para isso acontecer. Então, ela vai começar lá na reserva técnica de incêndio, ela vai passar pelas bombas hidráulicas, ela vai passar por todo o sistema de encanamento para chegar aos abrigos de mangueira, aos hidrantes, para poder ser pressurizada para realizar o combate a incêndio. Então, todos esses itens compõem o sistema de combate, porque daí a gente já não está mais falando de prevenção, a gente está falando de ação, a gente está falando do momento em que vai água, em que vai iniciar o combate. E esse é o foco da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Sistema de combate a incêndio. O sistema, ele consiste em 3 partes básicas. A primeira parte é um grande estoque de água em tanques que podem ser subterrâneos ou no topo do edifício, e a gente vai chamar esses tanques de RTI, Reserva Técnica de Incêndio. Essa água, ela é reservada somente para o combate. Ela não faz parte do uso comum, tá? E para isso ela é guardada de uma maneira separada e ela precisa estar sempre lá. Esse tanque não pode estar vazio, ele tem que estar sempre cheio, pronto para abastecer os hidrantes. O segundo item que compõe esse sistema é a casa de bombas, porque para essa água lá daquela caixa d'água, daquela reserva técnica, chegar até o hidrante mais distante, precisa ter uma bomba para pressurizar essa água dentro do encanamento. Senão, a hora que abrir o hidrante mais desfavorável, essa água vai escorrer, e se você acoplar uma mangueira ali, ela não vai ter força para sair com o jato pressurizado para realizar um combate. Vai apenas escorrer ali um pouco de água, porque ela vai chegar sem pressão. Então, para fazer essa água chegar com pressão lá na ponta, precisa das bombas hidráulicas. E essas bombas precisam estar acondicionadas num local específico que a gente vai chamar de casa de bombas. O terceiro item que compõe esse sistema é, então, a rede de encanamentos, tá? Que vai levar essa água da reserva técnica de incêndio até os hidrantes, ou até os sprinklers, tá? Que pode ser o momento final ali também que vai realizar o combate. Então, essa parte dos encanamentos. Então, vamos começar falando da reserva técnica de incêndio, que a gente chama também de tanques de armazenamento de água para combate a incêndio, tá? A quantidade de água que precisa ser armazenada nesses tanques vai ser prevista no projeto preventivo pelo engenheiro, tá? Então, cada construção, ela tem um código. E, através desse código, vai ser mensurado se essa construção ela vai ter risco leve, comum ou elevado. Normalmente, construções que têm risco leve são escolas, residências, escritórios. Risco comum vão ser fábricas e armazéns. E risco elevado, então, a gente está falando de indústrias ou locais de armazenamento de inflamáveis, indústrias químicas, petroquímicas e outras indústrias maiores. A gente vai sempre abreviar agora essa reserva técnica de incêndio como RTI, tá? A quantidade de água que vai ser armazenada, então, ela vai ser determinada pelo engenheiro. E a ideia é que ela sustente o combate por horas, até que o bombeiro consiga chegar, que quem tiver com os hidrantes abertos, fazendo combate, os hidrantes da edificação, consiga controlar esse incêndio e que ele tenha autonomia por algumas horas, tá? Então, esse armazenamento, ele é medido por horas de capacidade de bombeamento. Num sistema, exemplo aqui para vocês, tá? Um sistema com capacidade de 1 hora, os tanques são dimensionados o suficiente para abastecer o sistema com água pelo período de 1 hora. Com as bombas ligadas. Então, se os códigos de construção, aqueles códigos que eu falei que classificam,
tá? Se eles exigirem que o sistema de risco seja leve e que aquele tanque precisa ter capacidade de 1 hora, né? Desculpa, tem que ter capacidade de 3 a 4 horas de combate, vai ser calculado o volume de água, o tamanho dessa caixa, desse tanque, quanto de água ele precisa armazenar para ele sustentar o combate por 3 a 4 horas seguidas, tá? Então, isso quem vai prever é o engenheiro. Então, aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a reserva de incêndio, ela precisa ter, no mínimo, 20% do volume de água de todo o consumo diário do local. Então, olha só, aqui eu tenho uma caixa que vai servir para o uso comum da edificação. Então, por exemplo, se eu estou no edifício residencial, tá? Tem a caixa d'água do prédio, que vai alimentar todas as torneiras, chuveiro, descarga, tudo, qualquer torneira que abrir vai ser alimentada por essa reserva de uso comum, tá? E vai ter uma outra célula, a gente chama aqui, né, de 2 caixas d'água, ou quando tudo isso está dentro de um mesmo tanque, e esse tanque é repartido no meio, a gente fala que é uma célula e 2 células. Essa segunda célula, ela vai estar só com o volume de água necessário para a reserva técnica de incêndio. Às vezes pode acontecer também de ser um único tanque, em que ele é dividido aqui na metade, né? Não necessariamente na metade, normalmente um pouco mais baixo, é 20% ali do volume, tá? E aí essa parte de baixo vai ser a reserva técnica de incêndio e a parte de cima vai ser o volume, tá? O volume de consumo comum da edificação. Aqui eu deixei a NBR, que fala sobre a reserva técnica de incêndio, para quem quiser consultar. Beleza. Então, quanto à reserva técnica de incêndio, todo mundo entendeu, né? É o volume de água que é reservado só para o combate. Ele vai abastecer somente os hidrantes do prédio, da edificação, da indústria, da onde ele estiver, ok? Se for um comércio mais simples, existe uma parte, uma caixa d'água destinada somente para abastecer aquele hidrante. E para essa água chegar lá no hidrante, ela precisa ganhar pressão dentro do encanamento para ela chegar com força. Na hora que alguém abrir o hidrante, lá vai sair água, acoplar a mangueira, e na hora que abrir o esguicho, ela precisa ter pressão suficiente para você poder fazer um combate com jato sólido, com jato neblinado, e para que tenha alcance de água até o princípio de incêndio.